Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Eu comecei a semana passada uma série e eu vou ensinar esta série durante o mês de agosto e setembro. E como os irmãos sabem, a nossa igreja foi inaugurada há 4 anos atrás e muito raro eu falo de dinheiro, mas eu senti no meu coração este desejo de falar sobre este tema, porque é um tema que está-se a tornar muito confuso no meio religioso e é um tema importante porque Jesus fala dele e ele nos ensina como é que nós podemos desenvolver um relacionamento com o dinheiro de modo que esse relacionamento não nos seja nefasto, mas seja benéfico. Amém? E nós devemos aprender isso. E o objetivo destas exortações não é fazer de ninguém milionário. Se alguém se tornar milionário, glória a Deus. Mas esse não é o objetivo. Mas é sim para nos colocarmos na perspectiva de Cristo acerca deste assunto do dinheiro. Vamos ver como é que ele pensa, como é que ele nos exorta, e é sempre nesta base, conforme Jesus disse: se tu quiseres, pega na tua cruz, renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Em relação a tudo na vida, em relação a Deus, é se tu quiseres. Então, na semana passada, nós vimos que dinheiro parado traz sobre nós juízo. E nós vimos que o dinheiro precisa ser duplicado. Aquele que recebeu apenas um talento, e quando eu digo apenas, não estou a dizer que a pessoa é um coitadinho, não é nada disso. Recebeu um talento segundo a sua capacidade. E em vez de ele duplicar o seu talento, ele escondeu o talento na terra. E ele foi repreendido. Ele foi repreendido pelo Senhor. E então nós vimos que esconder talento ou esconder o dinheiro, estando ele parado, traz juízo sobre as nossas vidas. Então o dinheiro precisa ser duplicado. Agora hoje nós iremos ver que duplicar dinheiro apenas para acumular torna-nos indivíduos loucos e obsessivos. Por um lado temos que duplicá-lo, mas temos de ter o cuidado para não sermos acumuladores de riquezas. Porque aquele que acumula para si mesmo, e acumula, e acumula, e acumula, ele corre o risco de se tornar um louco, um obsessivo. E isso é muito mau. Então, Lucas 12, versículo 13, Jesus está diante de uma multidão e alguém dessa multidão chega-se ao pé dele e diz: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Olhe para mim só aqui uma à parte. Os assuntos que haja de heranças, de divisão de riquezas, ou todas as decisões que as famílias tomam, Deus não se intromete com isso, porque isso é assunto das pessoas. Às vezes as pessoas estão sempre assim: pastor, ore por mim, a ver se o meu primo, se Deus fala ao coração dele para dividir a riqueza que ele tem comigo. Eu não tenho nada a orar por isso. Jesus próprio disse: eu não sou juiz nem repartidor entre vós. Vocês se acertem. Agora, o que eu vos posso dizer, o que eu vos posso ensinar, é que vocês tenham cuidado para que não sejam dominados pela avareza. Isso sim, ele nos ensina. E então ele diz aqui assim no versículo 15, e disse-lhe: acautelai-vos, tende cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isto aqui já é algo fantástico, porque destrói este pensamento que há aí muito, infelizmente, de que a pessoa que é muito abençoada, a pessoa que tem muitos bens, é porque está bem com Deus.
é porque Deus ama a pessoa. Porque se a pessoa é rica, então isso aqui é o fruto. Não. Jesus está a dizer que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Para Deus não é importante você ter muito ou ter pouco. Ele continua a gostar de ti e de mim, independentemente se tens muita riqueza ou não tens nada. Ele nos ama. Isto é importante. E ser rico não é o bam-bam-bam do pedaço, porque para Deus isso não interessa. Não é isso que vai conquistar o céu. Não é isso que conquista o amor de Deus. Então isto é muito importante de tornar isto, porque as pessoas ficam muito agarradas a essa questão de elas sentem-se validadas por Deus se tiver muita abundância. Muito cristão liga muito a isso, né? Se tem uma boa casa, um bom carro, então é porque Deus é com o homem. Não, Deus é com toda a gente, até com o pobre, Ele é. Ele ama a todos. Então ele propõe uma parábola, diz assim versículo 16, propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, lá está, o talento na mão daquele homem duplicou, multiplicou, produziu com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Lá está ele agora com a tendência, tenho que guardar, eu tenho que guardar o que eu acumulei. E disse: farei isto. Em vez dele colocar os frutos, a acumulação, em vez dele colocar no ciclo da produtividade, ele quis guardar. Então farei, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: ai, nossa alma gosta tanto disto. Se você tivesse 100 mil euros na sua conta bancária, diga lá se a sua alma não ficava alegre. Ficava. E se tivesse 1 milhão, ainda mais alegre ficava. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Aleluia, descansa, come, bebe, lá está, é só pensar nele. Descansa, come, bebe e folga. Esta é a nossa tendência. O meu dinheiro, foi eu que trabalhei, ele é o meu dinheiro. Eu vou comer, eu vou gastá-lo para mim. Descansa, come, bebe, folga. Versículo 20, olha o que Jesus diz, olha o olhar de Jesus. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, louco, obsessivo, tu és obsessivo, tu és um louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Diga comigo: oh glória. Irmãos, esta parábola, esta história de Jesus, ela é muito interessante, porque ela demonstra o olhar de Cristo sobre o dinheiro. Nós vimos na semana passada que é necessário duplicar o dinheiro, porque o dinheiro parado traz sobre nós juízo. Mas também estamos a ver hoje que por mais que você multiplique, o dinheiro que você consegue multiplicar continua, não só para estar parado, mas também não pode ser só acumulado só para si. Porque isso torna-nos, como ele chama ali, tu és um louco. Porque a pessoa começa a confiar naquilo que tem e começa a tirar os olhos da confiança de Deus e começa a confiar na riqueza, no poder que tem do dinheiro que foi acumulando ao longo da vida e dos bens. E o que Jesus está a dizer é que nós somos tão fracos na vida que hoje mesmo todos podemos morrer. Você já pensou que você hoje pode morrer? Ai, pastor, vir para lá a sua boca. Não, é verdade. Nós podemos morrer hoje. Imagina que aquele louco lá da Rússia manda um míssil para aqui, vai cair mesmo em Fernão Ferro. Bum! Lá vamos nós todos à vida. Ou qualquer coisa que pode acontecer.
Porque normalmente nós temos esta tendência, não, a mim nada me acontece. Acontece com os outros, mas comigo... Irmão, e quem pensa assim é um louco, é desvairado, é insensato, é obsessivo. Porque nós temos que entender uma coisa, a nossa vida aqui é muito frágil, é como um vapor. No instante sai. Então, meus amados, nós temos que compreender o seguinte, que a primeira verdade que Jesus está a querer dizer é o seguinte, nada do que nós temos é nosso. Nada é nosso. Não, mas este dinheiro é meu, pastor, desculpe lá, mas isto eu ganhei, com muito suor. Não, mas não é teu, porque tu hoje podes perdê-lo todo. Tu podes ficar sem nada de um dia para o outro. Nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Ele dá e Ele tira. Há pregadores que dizem assim, não se pode falar assim, quando Ele dá, Ele não tira nada a ninguém. Não, Ele tira. Porque Ele disse lá na parábola dos 10 talentos, tirai-lhe o talento e dá ao outro que tem 10 talentos. Tirai-lhe. E também Ele na parábola aqui diz, ainda hoje te peço a tua vida, a tua alma. Ele tira-nos a vida se quiser. Ele hoje, se quiser, faz assim como quem uma torneirinha e deixamos de respirar. Então Ele dá e Ele tira também. Porquê? Porque nada é nosso. Esta noite te pedirão a tua alma. O que é que tu tens acumulado? Para quem será? É para os meus filhos, pastor. É para a minha família. Aí você sabe o que é que pode acontecer com os seus filhos e a sua família? O mesmo que aquele rapaz chegou ao pé de Jesus. Jesus, olha lá, vá lá falar com o meu irmão para ele dividir a herança. Porque normalmente o que nós acumulamos só com o sentido de dar para a família ou dar para os filhos, normalmente, nem sempre é assim, mas normalmente, quando você morrer, os seus filhos vão dar a pancada aqui em baixo por causa desse dinheiro. Vai haver divisão, vai haver guerra, vai haver discussão, vai haver falta de perdão. E então esse dinheiro não entrou no circuito da produtividade. Não te valeu de nada andar anos e anos a acumular. Para quê? Para andarem todos à bulha e ficarem todos zangados uns com os outros? Então, meus amados, por isso é que Jesus diz, eu não sou repartidor de ninguém. Não me peças isso. Eu não ando aqui a repartir nada por ninguém. Então, a vida não consiste na abundância que tens. Não é o ter que é importante para Deus, mas é o ser. Ser é que é importante para Deus. E não o ter. Nós temos que ser. Glória a Deus. E esta é a lição, irmãos, desta segunda lição acerca do Evangelho e o dinheiro. A relação de Jesus Cristo com o dinheiro. E Ele nos ensina, neste conselho final, não basta multiplicar talento, é preciso colocar o dinheiro ao serviço da comunidade. É preciso colocar o dinheiro para entrar no circuito da produtividade. E é o que nós iremos ver nas próximas lições. Que circuito de produtividade é esse que o nosso dinheiro deve gerar? E é isso que nós vamos ver. Amém? Vamos ficar de pé.